aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito em uma aliança eterna somos um. Graça e paz, amado irmão, querida irmã. Mais uma vez juntos estamos para estudar e aprendermos mais da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom poder estar falando contigo, estar compartilhando desse momento. Louvado seja o teu nome. Quero orar para iniciarmos nesse momento. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez podermos compartilhar desse momento. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada lar, por cada família, Senhor, que está envolvido, ó Pai, nesse momento com o estudo. Que a tua bênção seja sobre nós e que mais uma vez possamos estar sensíveis para ouvir e entender o que tu tens a nos falar, a nos ensinar. Trata-nos, ó Pai, nesse momento, de uma forma muito especial. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Mais uma parábola então, e hoje nós vamos ler então Mateus capítulo 13, versículo 24. A semelhança da semana passada é mais uma parábola que fala também de semente, de plantação. O texto é a parábola do trigo e do joio e diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. É mais uma parábola de Jesus e algo que o Senhor nos trata de uma forma assim muito tremenda. Então, a partir daqui, no restante desse capítulo, e Jesus está falando e ensinando sobre a forma de como Deus governa o reino, como que é o reino de Deus. Há uma série de parábolas que vem a seguir ensinando sobre como é o reino de Deus. E assim, né, Jesus vai usar de várias experiências comuns, de várias situações do dia a dia das pessoas, para esclarecer, para falar sobre a chegada desse reino, sobre as atividades desse reino. E especificamente nesse texto que nós lemos, nessa parábola, Jesus vai estar ensinando e falando aqui de 7 elementos fundamentais: o semeador, o campo, a semente, o joio, o inimigo, a ceifa e os ceifeiros. E é interessante que há uma aqui divisão em 3 aspectos, em 3 níveis entre esses 7 pontos, né? Porque nós vemos aqui que há 3 deles estão relacionados ao mundo físico, ao mundo que conhecemos,
né, que é o campo, a semente e o joio. Isso é o mundo físico, né? Quando a gente for entender o que cada um desses representam, estão relacionados com o mundo físico. Mas os outros três elementos que vêm a seguir, o inimigo, a ceifa e os ceifeiros, estão relacionados ao mundo espiritual, estão numa outra dimensão, vamos dizer assim. É um mundo em que os seres aqui que interagem, né, não são físicos, são espirituais. E a terceira aspecto aqui é o primeiro, que é o semeador, que nos fala de Jesus. E Jesus, ele é o intermediador, né? Ele é o mediador, o intercessor. Porque Jesus, ele tanto está no mundo espiritual como no mundo físico. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Portanto, ele é 100% físico, mas também é 100% espiritual. Enquanto ele esteve aqui na Terra, e assim podemos descrever Jesus. Isso é algo fantástico e além da nossa compreensão. A nossa mente tem que pautada, que é materialista. Nós somos materialistas por essência e a gente tem muita dificuldade de entender essa amplitude, essa dimensão de Jesus em ser 100% homem e 100% Deus, em ser 100% físico e 100% espiritual. Porque para a gente tudo é palpável, o que a gente segura, e existe o que a gente pega, o que a gente põe a mão, né? Então entender essas dimensões é muito complicado para a nossa mente, mas é isso que Jesus realmente representa. Ele é um mediador, a ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre Deus e os homens. Ele é o mediador. A Bíblia fala que ele é o mediador, ele é o nosso intercessor, é ele que nos liga a Deus. Muito bem, então falando ainda agora do semeador, né, que é Jesus, e é o primeiro ponto que a gente vai estar mencionando. O semeador, Jesus, e ele veio semear uma nova vida. Ele veio semear o Evangelho, e o Evangelho é exatamente isso. E eu vou falar isso já quando a gente estiver falando sobre a semente. E Jesus veio para trazer essa expectativa, para mostrar que é algo diferente, que é uma forma de viver diferente. O segundo ponto que a gente colocou aqui é o campo. O campo é o mundo. Essa explicação Jesus dá logo em seguida, porque a semelhança com a parábola do semeador, essa é uma parábola que vem com explicação, pois os discípulos pediram a Jesus, quando eles foram para casa, e disse: Senhor, nos explica a parábola do joio. E Jesus então começou a explicar a eles. Isso está a partir do versículo 36 aí do capítulo 13 que nós lemos. Então, e Jesus ensina que o campo é o mundo. E quando a gente está falando do mundo, o mundo não é apenas uma região geograficamente falando, não é apenas um grupo de pessoas, mas está falando de toda a criação, está falando de todas as pessoas, de todos os grupos, né? Sem um endereço físico, sem uma região, sem um povo escolhido, mas o mundo todo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E ele está falando então de todas as pessoas. Então, quando o texto fala de campo, está falando de todo o mundo. Terceiro ponto, a semente. E aqui está aqui relatada em duas sementes. A primeira é a boa semente. E o texto que Jesus explica, a partir do versículo 36, ele fala que a boa semente são os filhos do reino. O que isso significa? Bom, como eu disse antes, Jesus veio para semear vida
e vida em abundância, uma nova forma de viver, um estilo de vida. As sementes são as pessoas que aprendem com Jesus a viver uma vida abundante, uma vida diferenciada, uma vida que não é pautada em coisas que se tem ou que se deseja ter, mas uma vida que é pautada sim, que tem estrutura sim, em relacionamentos saudáveis, em que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E nós vivemos um tempo então assustador, que as pessoas elas estão perdendo valor, e qualquer coisa, qualquer bem acaba sendo mais importante do que as pessoas. Quantas pessoas estão perdendo a vida aí por causa de um aparelho de celular, por causa de dinheiro, por causa de uma posição, enfim. Jesus vem ensinar que um estilo de vida ela não depende do que as pessoas têm. A vida abundante e a felicidade está em como as pessoas se relacionam umas com as outras. Isso aqui é muito importante. Então, a semente boa, são as pessoas que aprendem com Jesus a viver essa vida abundante. Mas o texto nos fala do joio, que é semeado junto. O texto diz que o inimigo vem e semeia ali o joio no meio do trigo. O que é o joio? O joio é uma planta muito parecida com o trigo, sobretudo uma espécie que é conhecida como barbado. Ela é muito parecida com o trigo. E quando ela nasce, quando é ainda um broto, quando começa a crescer, é muito difícil distinguir uma da outra. Ela é tão parecida com o trigo que não dá para distinguir. E ela logo cria algumas raízes que vão se espalhando, de forma que se arrancasse essa planta, além de poder se equivocar e acabar arrancando o trigo junto, mas ao arrancar as raízes do joio, iria também arrancar o trigo que está próximo, mas é uma planta que, apesar de quando começa a crescer é muito semelhante, mas quando ela cresce, amadurece, ela então mostra a diferença. Ela é muito fácil de se distinguir uma da outra. Então é por isso que a orientação do dono é que não se arranque no primeiro momento o joio que está no meio do trigo, mas deixa para a hora da colheita. O joio, aqui falando sobre o seu significado, é justamente o contrário do trigo, que, como a gente viu ali sobre a boa semente, ela está mais preocupada com pessoas do que com coisas. Os joios são as pessoas que vivem pautada em coisas. Elas estão voltadas mais para ter, em detrimento das outras pessoas. Não importa o que eu preciso fazer para conseguir os meus objetivos, para ter, para ser. Então, se precisar humilhar alguém, se precisar desprezar ou deixar de lado alguém, eu faço isso para poder ter. Esse é o joio. Esses são as pessoas que não aprendem, que não aprenderam e não aprendem com o Evangelho. Então, Jesus está falando que numa plantação estão ali misturados joio e trigo. E ele diz mais, ele diz que o inimigo é que vem e coloca o joio no meio do trigo. Por quê? O inimigo, ele tem um propósito que é destruir a criação perfeita de Deus. Ele quer exterminar e liquidar com o homem, com o ser humano que Deus tanto ama.
Então ele vem introduzir uma forma de vida, um estilo de vida que é nocivo, que é prejudicial. Enquanto Jesus vem para dar vida e vida em abundância e vem ensinar uma forma de viver, de se relacionar com as pessoas, o inimigo, a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele veio então criando desordem, ele veio criando rixa, intrigas, separações, divisão, querendo dizer que você é mais importante do que o outro e querendo então que você faça tudo que for necessário para deixar o outro em segundo plano. E isso é completamente destrutivo. E a Bíblia fala, Jesus ensina nessa parábola, na explicação ele diz que o inimigo é o diabo, que veio para provocar isso, que veio para criar essa falta de estrutura. E agora a gente já está falando de um ser totalmente espiritual, o diabo. O sexto ponto é a ceifa, e que Jesus explica na parábola que a ceifa é a colheita, é o tempo, o fim dos tempos, é os últimos dias, é quando vem o julgamento, a volta de Cristo. E é interessante que muitas pessoas pararam de acreditar nisso, muitos crentes pararam de crer nisso. Até se parou de pregar sobre isso, quase não se fala mais sobre a volta de Jesus. É como se isso fosse uma coisa ultrapassada, é como se isso fosse uma coisa que não se dá para, não se preocupa-se, não se tem a mínima preocupação, né? Mas não é assim, não é verdade. Na verdade, Jesus vai voltar. O tempo é difícil, mas ele vai chegar. Então, quando Jesus está falando da ceifa, ele está falando da última chance, do último momento. Então ele fala para os servos e diz assim: olha, não colham, não tiram o joio do meio, não deixa até a colheita. Lá na colheita vai dar para distinguir bem quem é trigo e quem é joio. E aí ele fala até com uma forma muito dura e disse assim: aí, né, recolham primeiro o joio e lance na fornalha de fogo. E aí é uma menção sobre a eternidade no inferno, mas diz que o trigo ele vai ser recolhido para estar num caminho resplandecente, brilhante como o sol. Uma menção sobre a transfiguração, quando Jesus brilha de tal maneira que as pessoas não conseguem nem ver o rosto dele. E por fim o texto fala sobre os ceifeiros e diz que são os anjos, que é aqueles que vão estar então no juízo final, separando e colhendo o trigo, colhendo aqueles que são do Senhor, né? Essa parábola ela tem coisas que são pertinentes para a gente estar entendendo e a gente precisa se preocupar. Quem realmente nós somos? Nós somos pessoas que têm uma vida nova. Nós somos pessoas que vivem de uma forma diferenciada, de uma forma que as outras pessoas são importantes mais do que coisas. Ou nós somos pessoas materialistas e pessoas voltadas e empenhadas em ter mais, em ser mais. Eu sempre menciono isso e eu tenho que repetir e vou fazer de novo. Não é errado ter bens, não é errado ter dinheiro, não é errado ter posições. O problema é quando isso é o objetivo final da nossa vida. É quando todo o nosso foco está pautado nisso e as pessoas, elas nada representam e elas são inferiores a essas coisas. E em detrimento de outros, eu então caminho para ter e ser. A igreja está cheia de joio, está cheio de pessoas que se parecem com trigo,
mas não se preocupa a mínima com as pessoas, que não se relacionam bem com as pessoas, que não sabem viver em paz com as pessoas, que criam intrigas e saem pisando uma nas outras. A Bíblia está cheio de relatos, né, que nos apontam para isso. E essa parábola nos mostra que estão vivendo no mundo joio e trigo, e na igreja joio e trigo. O que nós precisamos é estarmos preocupados em aprender com Jesus o evangelho verdadeiro, que está, volto a dizer, relacionado, que está diretamente nos levando a viver relacionamentos saudáveis, que é como que eu vivo com as pessoas, como que eu convivo com elas, com aquelas que são diferentes, com aquelas que pensam diferente de mim, como que eu interajo com essas pessoas. Isso é que é importante. Se no meu coração tem paz, mansidão, tem domínio próprio, tem amor, tem bondade, tem perseverança e todas essas coisas que são mencionadas como fruto do Espírito lá em Gálatas, elas estão diretamente correlacionadas na minha forma de viver com as pessoas, nos relacionamentos. Então, ou eu vivo assim e assim eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus e aprendo a me relacionar com as pessoas, ou eu sou joio. Qual é a nossa identidade? Nós temos vivido como joio ou como trigo? E é interessante que no início tudo é muito parecido. Todas, tanto o joio quanto o trigo, são muito próximos. Cantam no louvor, dão o dízimo, têm cargos e funções, são líderes, trabalham, crescem. Todos estão ali de uma forma muito parecida. Mas o que tem por dentro é que faz a diferença. A essência é que nos define realmente. E a essência está em como eu me relaciono com Deus e com o próximo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos aprender com essa parábola a sermos trigo, boa semente, a termos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar por você. Mais uma vez, eu quero estar louvando a Deus pela sua vida. Que o Senhor esteja nos tratando, né, em todo o tempo. E que sejamos abençoados cada dia mais e mais. Sendo assim, querido, vamos orar. Convido a você a estar orando comigo. Feche seus olhos. Vamos orar. Amado Deus, suplicamos, ó Pai, que Tu possa nos tratar de uma forma especial e soberana. Que possamos aprender com essa parábola e queremos, ó Pai, viver uma vida nova. Queremos, ó Pai, ser encontrados como boa semente, como trigo e não como joio. Livra-nos, ó Pai, de vivermos gananciosamente, ó Pai, e de estarmos agindo em detrimento de outras pessoas, mas que possamos ter um coração amável e que possamos andar e caminhar cada dia mais e mais, repartindo do Teu reino. Toma nossa vida nas Tuas mãos, ensina-nos e trata-nos cada dia mais e mais. Abençoe o lar de cada irmão e cada irmã e que possamos caminhar segundo os Teus propósitos. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando. Vou deixar aqui no final agora a descrição aqui, tanto para você
poder ofertar, e dizimar, como também para você entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então vou deixar ali o link e um QR Code para dízimo e um link, um QR Code para entrar no meu WhatsApp. Está aí embaixo na tela, você está visualizando. Então, se você quer contribuir e abençoar a obra e nos ajudar nessa caminhada, você pode estar fazendo aí. Se você não está podendo ir à igreja e levar o seu dízimo, você pode fazer isso aí. Basta entrar aí por esse link ou por esse QR Code, que você vai estar então entregando o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos estar aqui computando e colocando como que é recebido o seu dízimo. Mas se você também quer entrar em contato comigo, fazer um pedido de oração, um comentário do estudo, talvez você queira aceitar a Jesus e dizer: eu quero ter uma vida nova, uma vida também em abundância, dessa maneira, eu quero conhecer mais Jesus, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, também tem o QR Code, também tem o link. Entre em contato, fale aí comigo, que eu vou estar também respondendo, orando por você e te ajudando, te pastoreando, cuidando de você. Ah, mas pastor, eu quero, mas eu sou de muito longe. Não tem problema. De alguma forma a gente chega até você. Hoje nós temos, além da internet, nós temos mecanismos para isso. De alguma forma eu vou cuidar de você. Então, entre em contato, mande uma mensagem, eu vou ter alegria em conhecer você. Nós estamos encerrando aqui, desejando que você seja abundantemente abençoado e viva a vida que Ele tem, que Deus tem para você. Um grande beijo no coração, graça e paz. E seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos seguindo a verdade, nós somos vivendo em amor, nós somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna. Somos na graça de Jesus, nós somos no amor de Deus o Pai, nós somos comunhão do Espírito em uma aliança